certinho, mas a gente, como temos uma moça que está há bastante tempo sem conversar com a gente, então a gente vai aproveitar bem a meia hora completa, né? Os nossos jovens, eles assistem primeiro as preces e radiações e as evangelizadoras também, e depois eles vão para a aulinha deles. E agora que a gente começa o nosso trabalho aqui da palestra, tá? Vamos pedir ao Pai Celestial, né, que nos abençoe, nos una num pensamento só, pensamento de amor, que a gente possa, nesta meia hora, colher o mais possível do aprendizado da noite, que a nossa irmã vai passar para nós. Que os nossos corações estejam sempre participativos desta hora tão sublime. Em nome de Deus e de Jesus, está aberto o nosso trabalho. Que assim seja. A Nair, ela está estudando na nossa casa Luz Eterna e ela está com a palavra, tá? Bem-vinda, tá, querida? Obrigada, Inaura. Chegando aí, então, mais uma vez, depois de tantos e tantos anos, subindo mais uma vez nessa tribuna para falar da palavra de Deus, das coisas da nossa vida aqui na Terra. Então, hoje nos cabe ali o título Incompreensão, tá? É um título do Fonte Viva. Mais uma vez, como diz a Yara, Paulo. Paulo traz para nós esse conhecimento. E nós vamos ver aqui no livrinho Justiça Divina, pelo Espírito de Emmanuel, o que fala um trechinho da incompreensão. Desculpe, a caminho da luz. Errei. O meu filho, a gente vinha no carro, né, e meu filho dizendo assim, eu disse, ai, Cauã, tô tão nervosa para falar. E ele disse, mãe, fica tranquila, tu tá dentro de uma casa espírita, todos vão entender. Eu achei tão bacaninha ele falar isso para mim, me ajudou bastante. Aqui diz assim, no livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar num carro magnífico de suas glórias divinas, trazido do céu e a terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel toda essa glória. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. No entanto, Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura, apresentava-se como um filho do carpinteiro, no cumprimento da sua gloriosa missão de amor e humildade. Protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres, com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram pescadores ignorantes e humildes, dos quais faziam apóstolos bem-amados. Então, naquela época já havia a incompreensão, né, do real papel de Jesus, que veio tão humildemente, né, e com tanto potencial para trazer ao planeta Terra tudo que nos trouxe, tudo que nós já compreendemos. Andava nas prostitutas, andava com gente de má vida, porque Jesus sabia que não é o que entra pela boca do homem que o macula, é o que sai da boca do homem. Hoje uma prostituta, um alcoólatra, um viciado,
muitas vezes tem um coração mais leve, mais doce do que uma pessoa que não faz nada disso, que se diz um espírita, que se diz um cristão. Então hoje, meus irmãos, se nós observarmos, a gente conversa às vezes como a gente diz aí na terra, né, com um gambá. A gente conversa ali e vê que muitas vezes sai muito ensinamento das palavras deles. Tem um coração muito puro, um coração bom, ele só bebe. Enquanto muitas vezes nós, com toda a nossa dialeta de estudos e comportamentos retilíneos, nós, por sua vez, ainda passamos pelas encrencas da vida, na maledicência, no mau uso da palavra, nos comportamentos irregulares, mas escondidinho, para que ninguém veja. Então nós temos que considerar os nossos irmãos, uma vez que Jesus considerava muito aqueles que as nossas vistas estavam no erro. Trouxe também para nossa, o título Incompreensão, a história de Jó. Quem não conhece a história de Jó? Jó era um homem, na época, temente a Deus, porque tinha que ser temente a Deus. Até hoje tem religiões, que falam que nós temos que temer a Deus. Mas nossos irmãos, se nós observarmos hoje, a gente vive ainda temendo a Deus. Dentro do conhecimento da lei de causa e efeito, o que acontece? Acontece que muitas vezes não pecamos porque tememos o resultado. Ainda continuamos temendo. Talvez um dia a gente comece a praticar realmente o caminho retilíneo no propósito do amor, mas ainda não conseguimos. Ainda vamos dizer assim, não vou fazer porque o meu vem atrás. Vou estar me controlando ali, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, porque vem a recompensa, A velha história, plantio é livre e a colheita é obrigatória. Jó temia a Deus. Jó seguia todos os mandamentos. Jó era um homem bom. Jó não entendia. Sou homem piedoso, oro a Deus sempre. Era honrado, justo em tudo que fazia. Eu olho para a minha vida e nele não vejo manchas, dizia ele. Os piores males me sobrevieram. Perdi tudo. Perdi a minha família, perdi todos os meus filhos. Estou coberto de tumores dos pés até minha cabeça. Não durmo à noite, muita dor em todo o corpo. Perdi minha fortuna, porque o Jó era muito rico. Perdi toda a minha fortuna. Estou sem nada, sentado no meio do lixo, coberto por chagas. Essa história resumidinha de Jó. E que ele mal compreendia a situação. Por que Deus estava sendo tão injusto? A incompreensão vinha para o Jó, mas se eu faço tudo certinho, aonde eu estou errando, Senhor? Me mostra. E perdurou por muito tempo esse sofrimento de Jó. A parte sombria de tudo isso é que os espíritos menos esclarecidos, eles chegavam sempre, testavam Jó e diziam para Deus, agora eu vou lá, vou tocar na família dele para ver se ele vai continuar te glorificando. E o espírito do mal ia lá, tocava na família, em doenças, em pestes, e Jó estava ali, obrigada, Senhor, obrigada por essas pestes, obrigada por tudo que está sendo acometido pela minha família, muito obrigado. Não perdi a fé, tinha uma paciência. E hoje a gente diz assim, a paciência de Jó, Tem que ter uma paciência de Jó. Tocou na fortuna dele. Não, Senhor, eu vou lá e vou tocar ele no dinheiro. Vou lá, vou tirar tudo que Jó tem, todas as terras, todos os animais, e vou tocar no Jó. E ele vai te maldizer.
e ele vai não acreditar mais em vós. E lá foi o espírito do mal tocar e retirou toda a fortuna de Jó. Jó ficou muito pobre, muito pobre. E deixa que com isso, esse espírito do mal ainda disse assim: vou testar mais Jó. Vou lá e vou tocar na saúde dele. E com isso encheu ele de chagas. Conforme a gente estava vendo aqui. Após longos anos de sofrimento, aprendeu bastante com a dor. Deus restaurava tudo a Jó. Devolvia a saúde, suas posses materiais. Ficou fiel a Deus. Orava e agradecia cada dor, entendendo assim a vontade divina. Se Deus quiser, assim será, assim é. No nosso íntimo nós sabemos que a nossa caminhada tem as mãos de Deus. Então, pessoal, o que eu quero trazer para a nossa reflexão é que dentro de tudo que nós conhecemos, dentro de tudo que a vida nos apresenta, nós ainda incompreendemos a lei de Deus. Não entendemos que lei é essa. Que um é bem pobre, e um é bem rico, bem rico. Que um tem uma saúde excelente e outros vivem na doença. Não compreendemos porque Deus não dá o que nós queremos. Por que Ele não faz que o meu amor sinta por mim a mesma paixão? Por que Ele não me dá um carro novo, oportunidade de viajar, coisa boa, ir para Bombinhas, fazer viagens, né? Ter tudo na parte material, tudo na parte espiritual? Por que ainda? Mas então, aqui eu escrevi, né? Esquecemos da nossa condição, esquecemos do lugar onde nós moramos, esquecemos que nós trazemos bagagem, pessoal. Nós não somos isso, nós estamos nisso. Então trazemos de outras vivências a bagagem de erros que hoje nós estamos vivenciando, ou seja, colhendo esses erros. Esquecemos a casa que nós moramos, casa, planeta de provas e expiações. E nós vamos ver aqui no livrinho do Richard Simonetti, Força das Ideias, que vai nos explicar o que é prova e o que é expiação. Vamos ver aqui. Vamos conhecer o nosso planeta, né? Vamos nos conhecer um pouquinho mais. Qual a diferença entre a expiação e a prova? Expiação é o resgate imposto pela lei divina para espíritos desobedientes. Prova é o resgate que foi escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e suas necessidades. Então aqui vivem essas duas classes de espíritos. Espíritos em expiação e espíritos que estão sendo provados, assim como Jó. Porque lá na espiritualidade nós dissemos assim: não, eu já sou espírita, eu já faço a caridade, eu estou bem na foto, eu compreendo meu irmão, eu ajudo os meus semelhantes, tá tudo certo, o Senhor já pode me levar um pouquinho mais aí, me colocar com os anjos, junto com o nosso irmão, me coloca com os anjos aí que eu já estou muito bem. E a espiritualidade diz assim: mas pera um pouquinho, vamos fazer uma prova disso? E nos convida para uma vivência com muitas provas, com muitos desastres na nossa vida. Muitas vezes nós não estamos espiando o passado. Embora o nosso irmão Richard Simonetti diz que aqui no planeta Terra, maior quantidade de espíritos é espiando. Tem pouca gente sendo provada. Então a gente diz assim: não, eu estou sendo provada. Muitas vezes é expiação. Expiação é vendo os errinhos do passado ali e tentando colocar
a casa em ordem. Como identificar um espírito em expiação? Como é que a gente sabe? Vamos ler aqui? Geralmente é o indivíduo que não aceita seus sofrimentos. Olha aí. As situações difíceis que enfrenta, rebelando-se. Atravessa a existência toda reclamando o peso da cruz. Por que eu me casei com o Antônio? Meu Deus do céu. Vou o resto da minha vida levando essa cruz. Espírito em expiação. Espírito espiando é aquele que reclama. É aquele que nunca está satisfeito. Acontece uma coisinha na vida. Eu ganhei ali na loto. Ganhei um dinheirinho ali. A minha filha casou bem. Casou com um homem bom. Não se anima com nada. Nós aqui na terra tem irmãos que não se animam com nada. Nem vendo o sol que nasceu lá. Olha que sol maravilhoso, gente. Oh, bom dia, coisa boa. E a pessoa sai desanimada, né? Parece que nada faz sentido para ela. Pessoa em expiação, ela é azeda. Azeda. Aquela pessoa de mal com a vida. Sabe? Que nada tá bom. Um pouquinho que Deus dá uma misericórdiazinha para a pessoa, pois é. Temos que ter cuidado com isso. Porque quanto mais reclamamos, mais difícil fica a nossa caminhada. Quanto mais nós fizermos o papel de Jó agradecendo, oh meu Deus, bati o carro. Eu já bati 2 vezes, me bateram. Poxa vida, meu carro está todo amassadinho, mas tudo bem, logo eu arrumo. Não fico, bati o carro, e agora? Coisa mais feia, andar com o carro assim, né? Essas coisas que vão trazendo para a nossa vida conflitos, vai azedando o nosso dia. Temos que ser cristãos, entender as provas e expiações e entender também que a vida é assim mesmo. Olha onde nós estamos morando. Plano terra. Escola primária dos seres. Nós somos bebês do Papai do Céu. Bebês. Nós vamos cair e levantar. Nem aquela música, né? Cair e levantar. Vamos cair e levantar. Vamos ter muitos tombos ainda na nossa vida. O bom é a gente sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta e vai de novo. Porque tem muita coisa boa. Mesmo sendo um plano expiatório, um plano de prova, tem muita coisa boa para a gente viver. Olha, vim para cá os sábados. Já experimentaram? Já fizeram essa experiência nas suas vidas? De vir para cá e ganhar os abraços e os beijos que a gente não ganha em casa. De pessoas queridas, que estão se doando para nós. Que estão dizendo como tu está bonita, Nair. E eu acredito. Eu acredito. Oh, muito bem, hoje, olha que bonita essa tua roupa. E eu acredito, né? E aquilo ali me faz bem. Não para massagear o nosso ego, mas são palavras queridas dessas irmãs que ali na porta abraçam todo mundo, que ali recebem nessa casa com carinho, com amor. A gente não tem isso em casa, gente. É difícil. Tá toda hora beijando e abraçando os nossos familiares. Porque a escola maior tá lá, né? Bom seria abraçar a mãezinha, bom dia, pai, bom dia, né? Irmã, bom dia, sogra querida, bom dia. Que bom se fosse assim, se a gente pudesse viver se abraçando. Mas aqui tem essa terapia aos sábados. Além de um gostoso de um café e um bate-papo muito bom. Aqui é a escola das almas. Aqui é a escola das almas. Eu sempre falo que a casa espírita se assemelha a uma academia. Aqui nós movimentamos o músculo do coração. Aqui nós fizemos esse exercício, ó, da alma, de coração. Vamos ver uma pessoa em provação?
Como identificar? Podemos identificá-lo como aquele indivíduo que enfrenta as tribulações da existência de forma equilibrada, aceitando sem murmúrios toda e qualquer rogativa, como um aluno que se submete a um exame e tenta fazer o melhor, habilitando-se a estágio superior. Errou, vai lá. Já sabemos identificar quem está espiando, né? E quem está em provas. É plano primário, é isso aí. Nada foge da lei natural divina. Nós somos regidos por uma lei natural. E nada acontece fora da natureza, da naturalidade das coisas. Não é natural um homem da terra que está se humanizando, porque nós não somos ainda seres humanos, gente. Sinto frustrá-los. Nós ainda estamos nos humanizando, passando por um estágio de humanização. Uma vez que o nosso regente espiritual desse planeta, o seu exemplo foi em cima do amor. Esse planeta Terra, nós estamos aprendendo a amar, tão somente a amar. Se daqui levarmos mais alguns conhecimentos, muito bem, mas o nosso aprendizado maior é o amor, é aprender a amar. Então, dentro de nós terráqueos, se aqui acontecer uma estranheza, alguém nos fazer algum mal, alguém nos passar a perna, alguém nos trair, não foge da lei natural desse planeta, tá? É normal acontecer isso. Deve? Não deve. Mas é normal a gente receber a ingratidão das pessoas, a gente receber o pouco caso das pessoas. Lá fora, por isso que eu digo, né, que aqui dentro é um paraíso. Não sei quem citou assim, que era um pedaço do céu, é como se estivesse no céu, foi tu, Verinha? Alguém citou assim que nós estamos aqui no pedacinho do céu. Porque aqui tem amor, e amor verdadeiro. Gente querendo que a gente acerte sim, sem olho grande, sem inveja, que essa é uma energia muito nociva. Chico Xavier já falava, pior energia é da inveja. Ela atrela nós, ela aterra, ela corta as possibilidades de seguir em frente. Nos deixa muito mal. E muitos de nós, às vezes, se encontram assim. Não pelo que tem, mas pelo que é. A pessoa que é. Quem sabe disso? Agora a gente vai falar um pouquinho da primeira epístola aos Coríntios, de Paulo, que diz assim: fiz-me fraco para os fracos e para ganhar os fracos. Descer para ajudar é arte divina de tantos que alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes aquele que passa no nevoeiro da ignorância e da maldade. Não te faça demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte diante dos fracos. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. Quero trazer hoje para nós, falamos na Casa Espírita muito de espírito superior, angelicais, espíritos excelsos, almas bondosas. E nós esquecemos dos nossos vigilantes, esquecemos dos nossos guardiões, que André Luiz cita nos livros. Eu vou depois ler as citações aqui, para dizer o que eu estou falando. Tem fundamento? Nós esquecemos dessas criaturas que trabalham incessantemente aqui nesse plano Terra. Desde o momento da sua criação. A partir do fenômeno Big Bang, onde tudo começa aqui na Terra. Essas almas que vêm da luz, descem para as sombras.
São trabalhadores da ordem do Cristo, que estão entre nós a nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Esses irmãos, pouco conhecidos e pouco entendidos, por isso a incompreensão, que nós não os conhecemos, que nós não falamos deles, às vezes por medo, receio. Eu quero falar só de Jesus, eu quero falar só de Espírito Superior. E esquecemos a gratidão que nós temos que ter com essas almas que trabalham nas áreas umbralinas, nos charcos. Charcos é lama, sujeira, aonde os espíritos estão mergulhados, aonde tem só mãozinha assim, ó, socorro, socorro, me tira daqui. É para lá que nós vamos. Olha a lei. Olha o temer a Deus. Né? Então, esses espíritos que vêm dar luz, mas que vão para as sombras. Esses espíritos de Deus que criam a coragem, o amor universal nos seus corações para trabalhar nessas zonas umbralinas, aonde vão nos ajudar a se resgatados, vão nos ajudar a tirar as energias densas. Aqui dessa casa, todas as casas espíritas, no momento do passe espiritual, no momento do desobsessivo, no momento do passezinho lá isolado, quem que vocês acham que recolhem as nossas cacacas, as nossas energias densas? Porque nós carregamos em todo o nosso corpo espiritual muita sujeira. Sujeira dos nossos pensamentos que não tem luz, das nossas reclamações. Nós vamos povoando o nosso campo áurico, que é uma energia que circunda o nosso perispírito, que nós chamamos aura. Circunda ali energias nocivas que ficam nos dando o peso espiritual e material, que às vezes a gente não se aguenta de tanto peso. Fora olho grande, inveja, tudo que vá aqui, ó, contaminando o nosso campo, querendo entrar nessa constituição maravilhosa que é o nosso perispírito, para criar doenças. Porque adentra. Se o irmão encaminhada não se cuidar do seu campo áurico, da sua espiritualidade, vai ficar muito adoentado. Quer mental, quer físico. Então lá nas salinhas, aqui durante o passe, quem recolhe essas energias densas, essa sujeira que nós mesmos colocamos em nós, são os guardiões. Eles recolhem essas energias e levam para a espiritualidade para reverter essa energia densa numa outra dimensão, reverter em energias boas. Que eles têm conhecimento para isso. Nas intimidades de Deus, né, dos desígnios de Deus, Ele faz com essas criaturas, que hoje nós demonizamos elas. Muitos não têm conhecimento. Religiões demonizam essa classe de espíritos trabalhadores. E eles estão aí, cuidando das nossas águas, desintegrando das nossas águas, dos rios, aonde a gente vai beber, que se não fosse o trabalho desses amigos a desintegrar toda a gama de pensamentos que tem esse plano inferior, que contamina o elemento mais suscetível a ser contaminado, que é a água. A água é um dos elementos na Terra que mais é suscetível a captar energias. Então imagina o nosso planeta todo pensando como nós pensamos, negativamente. Aquilo fica, que se tomasse um golinho daquela água do rio, sem o tratamento, nós desencarnaríamos na hora. Na hora nós desencarnaríamos. Mas tem os guardiões, tem os sentinelas, que nem André Luiz fala aqui, tem os vigilantes, esses obreiros das sombras que vêm e recolhe também das águas toda essa energia, levam para uma outra realidade e trabalham essa energia densa, para que a gente possa viver aqui,
para que tenha paz aqui dentro, harmonia nos trabalhos. Eles estão aqui, lá na porteira, os sentinelas, fazendo a triagem de quem entra e quem não entra. Aqui não tem confusão, aqui não tem briga, aqui não tem comportamentos indesejáveis, anticristo. Aqui a gente tenta estar mais elevado e tenta também se sentir melhor na casa, porque todos os obsessores estão lá fora. O momento em que nós estamos aqui e nos desdobramos um pouquinho para pensar lá fora, eles nos pegam, nos dão uma injeção entorpecente e a gente fica sentadinho ali. Ai, tão bom na casa espírita, eu me desdobro. Ai, eu me desdobro, eu acho que eu sou médico. Não escuta nada, não aprende nada, né? Porque saiu lá fora com o pensamento e esses irmãos estão lá e dizem, toma essa injeção, tu não vai ouvir nada. Não vai aproveitar nada hoje na casa espírita. Então, por isso que a gente sempre pede, fiquem com o pensamento aqui, fiquem ligados aqui, deixa a comida que está lá nos esperando, a roupa na máquina, o marido que vai chegar, a esposa que vai chegar, vamos ficar aqui. Trazendo hoje, meus irmãos, essa incompreensão de que ainda faz parte dessa humanidade terrena, que ainda faz parte de nós, incompreender a lei divina, nos bater, nos chacoalhar, dizendo, eu não quero que seja assim, eu não aceito. Arranca os cabelos, porque não aceita a lei como ela é. Não adianta. Porque nós vamos nos comportar que nem crianças, que pegam brasas incandescentes, jogam nos outros e depois, ai, queimei minha mão. Então tu fere teu irmão e quer que fique tudo numa boa? Não é assim. A lei não é assim. A lei nos convida a ser melhores. E nós só seremos melhores se nós passarmos pelo caminho de Jó, caminho da compreensão da lei, caminho de sabermos a casa que eu tô. Para aí, Jesus disse, a felicidade ainda não é deste mundo. Então não adianta procurar felicidade contínua. São momentos, é picadinho. Sabe quando o telefone vai falhando assim? Assim é a nossa felicidade. Momentinhos. Essas falhas que dá é necessária. Caminhando para o mundo regenerador. A Terra já caminha. Já botamos o pé no início da caminhada regeneradora e nós já estamos caminhando. Por isso, da necessidade do nosso comportamento ser melhor. Para a gente ajudar esse plano sair de uma vez dessa história de provas e expiações assim. Vamos olhar para trás e vamos dizer, passou o tormento. Agora é só alegria. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa hora. E assim é. Depois dessa injeção, de ânimo, a gente vai pedir a Deus, nosso Pai, que neste momento, através dos benfeitores amigos, que a gente possa receber o passe espiritual ministrado diretamente pelos Espíritos. Agradecendo a Deus pela aula que tivemos, agradecendo a Deus por tudo que nos acontece em todos os momentos das nossas vidas. Que possamos estar sempre enternecidos por tudo que nos aconteceu e vai nos acontecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os amigos queridos que nos assessoraram nessa noite. Em nome de Deus, do Cristo e da caridade, damos por encerrado o passe espiritual. Que assim seja. Obrigado, querida Nair. Eu agradeço a oportunidade.